Para quem é fã de filme de terror, o nome Wolf Creek com certeza já causa um arrepio. E não é para menos, né? Esse é um dos filmes de terror mais brutais da Austrália. E ele ficou famoso por uma coisa, o realismo dele. Um realismo que é bem perturbador. Bom, a história começa daquele jeito clássico que a gente já conhece e que já deixa com o pé atrás. 3 mochileiros, perdidos no meio do nada, no deserto australiano. O carro quebra e do nada aparece um cara, um local super simpático, oferecendo ajuda. Parece que eles se deram bem, né? Mas, em filme de terror, a salvação quase nunca é o que parece ser. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Esse cenário todo angustiante é o ponto de partida de Wolf Creek, lá de 2005. O que era para ser uma viagem de aventura para Liz, Christy e Ben, vira muito rápido uma luta desesperada pela sobrevivência. Olha, o filme do Greg McLean virou um clássico cult quase que instantaneamente. E o motivo é bem claro. Ele pega aquele medo de que por trás da famosa hospitalidade do Outback pode se esconder um mal que não dá nem para descrever. E esse mal tem um nome e um rosto, o aterrorizante Mick Taylor. Mas o que realmente faz o sangue gelar não é só a história do filme. É aquela frasezinha que aparece logo no começo, baseado em fatos reais. É isso que transforma um filme de suspense em puro terror psicológico e é exatamente aqui que a coisa fica séria de verdade. O próprio diretor, o Greg McLean, admitiu que a primeira versão do roteiro era totalmente ficção. Só que aí ele teve uma ideia. Ele reescreveu tudo, misturando a história dele com detalhes de crimes que realmente aconteceram com mochileiros na Austrália. E ele fez isso de propósito, sabe? Para borrar a linha entre o que é filme e o que é a mais pura e terrível realidade. E isso nos leva à grande pergunta, né? Afinal, que eventos da vida real foram tão absurdamente horríveis a ponto de inspirar um filme como Wolf Creek? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo dos anos 90, na Austrália. Então, o monstro do filme, o Mick Taylor, ele não foi inventado do zero. A inspiração veio de uma pessoa de verdade, um assassino chamado Ivan Milat. E como a gente vai ver, as semelhanças entre o caçador do filme e o monstro da vida real, bom, não são nem um pouco coincidência. Agora, vamos dar uma pausa na ficção e mergulhar no mundo sombrio e muito real do crime. Essa é a história de Ivan Milat, o homem que aterrorizou a Austrália e ficou conhecido mundialmente como o assassino de mochileiros. O Ivan Milat agiu na região de Nova Gales do Sul, ali entre 1989 e 1993. Os crimes dele foram tão brutais que o caso, chamado de Os Assassinatos dos Mochileiros, virou um dos capítulos mais sombrios e infames da história da Austrália. Oficialmente, a justiça conseguiu provar e condená-lo por 7 assassinatos. 7 jovens. 7 viajantes que estavam em busca de aventura e tiveram seus sonhos brutalmente interrompidos numa floresta isolada. A cronologia desse terror é bem clara e assustadora. Ele agiu por 4 anos, de 89 a 93. Foi em 93 que os corpos finalmente começaram a ser encontrados lá na floresta de Belanglo. Isso deu início a uma caçada humana gigantesca que levou à prisão dele em 94. A condenação veio em 96 e ele morreu na prisão décadas depois, em 2019. Mas afinal, quem era esse cara? De dia, o Milat era um trabalhador rodoviário comum. Mas ele também era um caçador, muito habilidoso. E ele usava essa habilidade de caça não com animais, mas com gente. Ele literalmente caçava as vítimas, dando carona, uma falsa sensação de segurança antes de atacar. Os alvos dele eram sempre os mesmos, jovens mochileiros. A prova final veio quando a polícia invadiu a casa dele. Encontrou não só as armas dos crimes, mas também barracas, sacos de dormir, câmeras, os pertences das vítimas. E agora a gente vai para os detalhes mais pesados, os detalhes da perícia. Foi a ciência forense que conseguiu mostrar a verdadeira dimensão da brutalidade do Milat, pintando um quadro horrível do que aconteceu naquela floresta. Vamos pegar o caso da Deborah Everest, por exemplo. Mesmo com o corpo em estado avançado de decomposição, a perícia encontrou provas muito claras, um crânio fraturado e marcas de, no mínimo, uma facada. Já o esqueleto do companheiro de viagem dela, o James Gibson, contava uma história ainda mais violenta. Foram múltiplas facadas e desferidas com tanta, mas tanta força que chegaram a cortar os ossos da coluna vertebral dele. Outra vítima, Gabor Nussbauer, levou 6 tiros na cabeça. E a balística conseguiu identificar a arma, um rifle
Ruger 10/22. E aqui vem a conexão crucial. A polícia encontrou peças exatamente desse modelo de arma na casa do Milat. Além dos tiros, ele também foi amordaçado e estrangulado. E aí tem o assassinato de Anja Habshade, que foi talvez o mais chocante de todos. Ela foi decapitada. A perícia concluiu que foi um golpe só, único e extremamente violento. Um nível de brutalidade que deixou até os investigadores mais experientes em choque. Certo. Agora que a gente tem todos esses detalhes horríveis da realidade na cabeça, vamos voltar para o filme, para o Wolf Creek, e ligar os pontos. Vamos ver exatamente como a história macabra de Ivan Milat serviu de molde para o terror que a gente viu na tela. E essa tabela aqui deixa as semelhanças bem claras. Ok, o número de vítimas e o local exato mudaram para o filme, para a ficção, mas o resto é assustadoramente parecido. As vítimas, mochileiros, uma mistura de estrangeiros e australianos. Os métodos, facadas, tiros. E, claro, o perfil do assassino, um cara do outback caçador. A ficção, nesse caso, imitou a vida da forma mais terrível que existe. E para fechar, tem um último detalhe sobre o assassino da vida real que é simplesmente arrepiante. Mesmo com todas as provas, com toda a evidência forense contra ele, Ivan Milat nunca confessou nada. Ele afirmou que era inocente até o último dia, levando todos os seus segredos para o túmulo quando morreu de câncer em 2009. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Wolf Creek é, sem dúvida nenhuma, um filme que dá muito medo. Mas depois de conhecer a história real por trás dele, a história de Ivan Milat, a pergunta que fica é: o que assusta mais? O monstro que foi criado para uma tela de cinema ou saber que o monstro mais terrível de todos existiu de verdade e andou entre nós?